Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda com Rubens Henrique. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, o tema de hoje, Domo de Ouro. O que será isso? Vamos entender um pouco mais sobre isso e o que isso pode impactar no mundo? Pessoal, é muito sério. O impacto disso pode ser sentido nas futuras gerações. Olhe lá, se não na nossa ainda. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Pessoal, vocês gostam de geopolítica? Querem entender esses movimentos geopolíticos, econômicos, financeiros e tudo que estão relacionados direta e indiretamente para mim e para vocês? Vamos entender? Pessoal, segue o nosso canal, se inscreva aqui embaixo, não dói, pessoal, não paga nada, é gratuito. Se inscreva aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário e vem fazer parte da comunidade Acorda com Rubens Henrique. Espero todos vocês aqui. Vamos lá? Bora pro vídeo. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja sempre muito bem-vindos. Pessoal, lembrando, sem enrolação, vamos lá, direto para a notícia. Vamos entender um pouco mais o que é isso, pessoal. Vou deixar o link na descrição para vocês da notícia, para que vocês possam entrar e vocês mesmos fazer a averiguação de vocês, tá? Essa da notícia é da CNN Brasil, mas tem outras mídias também comentando a mesma coisa. Domo de Ouro será concluído até o fim do mandato, diz Trump. É claro, né, pessoal? Domo de Ouro tinha que ser dos Estados Unidos e do Donald Trump. Ele se baseou no nome copiando o Domo de Ferro de Israel. Então, como o outro era de ferro, então o dos Estados Unidos tinha que ser de ouro. Por isso, Domo de Ouro. Mas vamos entender o impacto e o que é isso realmente. O presidente dos Estados Unidos afirmou que o sistema de defesa será capaz de interceptar mísseis lançados de diversos pontos do mundo. A gente vai conversar sobre isso. Isso daí foi ontem à noite, tá, pessoal? Que passou essa foto. Esse daqui é o Domo de Ouro que eles estão falando, tá? Golden Dome for America. Vamos entender um pouco mais. O presidente Donald Trump, acompanhado dos legisladores republicanos, a senadora Ashley Moody, seu filho Connor, deputado Gary Palmer, deputado Brian, deputado Stephanie e deputado Greg. É os que estão aqui nessa foto aqui, tá, pessoal? Vamos lá. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse acreditar que seu projeto de defesa antimísseis, o Domo de Ouro ou Golden Dome, Domo de Ouro na tradução livre, estará concluído até o final do seu mandato, ou seja, mais 3 anos aí. Uma estimativa que contraria o que as autoridades militares já haviam dito à CNN. Porque, assim, o que ele fala, pessoal, é que vai estar concluído, que esse projeto vai alcançar ainda no seu término de mandato. Mas tem um porém. Tem coisas no projeto, pelo menos de acordo com os militares americanos, que ainda nem sequer tem essa tecnologia. Então, eles ainda vão ter que fazer essa tecnologia, vão ter que disponibilizar, além dos recursos, que é algo volumoso, e para poder o quê? Concluir isso ainda mais no tempo que ele quer. Então, será que vai ou será que é só retórica? Vamos entender um pouco mais. Vamos lá. Deve estar operacional até o final do meu mandato, de acordo com o Trump. Portanto, estaremos prontos em 3 anos. Uma vez totalmente construído, o Domo de Ouro será capaz de interceptar mísseis, mesmo que sejam lançados de outros cantos do mundo, disse Trump aos repórteres no Salão Oval. Vamos lá. Trump afirmou que 25 bilhões serão alocados no seu projeto de lei de corte de gastos e impostos. Lembrando, tá, pessoal, todos esses cortes que eles estão fazendo está amenizando, entre aspas, amenizando a dívida. Mas por que entre aspas? Porque eles estão gastando um pouco menos que eles deveriam estar gastando. Porém, eles ainda gastam a mais do que arrecadam. Então, a sua dívida, teoricamente, está crescendo e não uma redução, igual ele coloca. Que ele está atualmente pressionando os republicanos da Câmara a aprovar. Porém, ajudar a financiar o projeto de defesa, que, segundo ele, custará cerca de 175 bilhões de dólares,
no total para ser construído. Vamos entender um pouco mais agora aqui que a gente vai bater o papo. Pessoal, esse sistema, para começar, é um sistema de mísseis, ou no caso, antimísseis, mas não em solo, como é no caso de Israel. Israel tem um sistema de defesa deles no solo, para defender de ataques, possíveis ataques, seja de mísseis, seja de projéteis em geral, foguetes e assim por diante. Mas no caso dos Estados Unidos, esse projeto, esse domo de ouro, seria boa parte dele instalado aonde? No espaço. Então, eles iriam utilizar satélites, outros meios para ficar ali como satélite, mas com mísseis, para poder qualquer tipo de ataque de uma nação estrangeira poder ser retalhado ou ser defendido por esse domo de ouro. Um sistema de mísseis espaciais. A gente está vendo a era das estrelas agora, a era espacial, só que de uma forma ruim. Que a partir do momento que a gente tem esse avanço para viagens, para exploração espacial, para conhecimentos e assim por diante, maravilha. É algo bem comum para todos. Agora, quando a gente vê isso, e ainda da nação, que teoricamente é a nação que diz ser da liberdade, que se dos direitos, e eles fechando dessa forma, e não só isso, e sendo a primeira nação do globo a colocar armas no espaço, causa um conflito muito grande. Por quê? Um risco generalizado. Porque se os Estados Unidos coloca lá isso, porque já foi tá indo para aprovação da Câmara para levantar os valores, que ou seja, a dívida americana vai subir mais. Porque eles têm que levantar esses valores, tem que ser autorizado pela Câmara. Agora, imagine só, Estados Unidos coloca mísseis, coloca armas no espaço. A Rússia vai fazer o mesmo, a China vai fazer o mesmo, e outros países que tiverem recursos financeiros e tecnológicos também vai fazer o mesmo. Então, daqui a pouco, além de diversos milhares de satélites que nós já temos no espaço, nós teremos também armas. Imagina um conflito desse, como é que vai ser. Não só no espaço, na Terra, em tudo. Porque do mesmo jeito que ele tem para fazer um sistema antimísseis de defesa, ele também pode ser usado para ataque. E estando no espaço, você consegue atacar qualquer nação com muito mais facilidade. Aí, por que no espaço, pessoal? Porque, de acordo com especialistas, um míssil, principalmente de longo alcance, no caso intercontinental, por exemplo, ele para atingir, vou dar o exemplo aqui da China, vai entrar em guerra com os Estados Unidos e solta um míssil para atingir lá, porque eles têm esse tipo de míssil, como os Estados Unidos também tem. O que vai acontecer? Esse míssil, quando ele é solto, ele entra no espaço, ali na atmosfera baixa, ali do planeta Terra, na atmosfera considerada um pouco da parte superior, já praticamente adentrando o espaço, e ele vai na outra nação. Então ele não vai por dentro aqui da atmosfera como a gente conhece, como a gente vê na televisão, às vezes me sendo lançado, porque eles são de curto alcance. Mas esses de longo alcance intercontinentais, eles chegam a atingir o espaço. Então eles saem da órbita, vão até a outra e entram novamente para atingir o seu objetivo. Por isso que esse sistema antimísseis é instalado no espaço. Então, a gente está vendo, pessoal, algo muito preocupante. Nações começando a armar o espaço. Nações colocando armas, colocando mísseis, colocando vários tipos de recursos e intenções, como está sendo iniciado pelos Estados Unidos no espaço, dizendo ser para a defesa, mas mostrando um isolacionismo americano e, ao mesmo tempo, um perigoso risco de um conflito futuro, não só terrestre, mas agora espacial também. Isso é muito preocupante, pessoal, pois não são só fatores geopolíticos, mas são fatores cruciais para o nosso desenvolvimento da raça humana, porque o armamento está indo. Nós estamos literalmente vivendo novamente uma guerra fria, onde todas as nações estão se armando, e agora de forma espacial. A tendência é as outras nações também virem na mesma pegada.
Porque no Oriente Médio também, pessoal, está ficando ali muito perigoso. O Irã não aceitou as negociações de Donald Trump, que inclusive já era, todo mundo já imaginava isso, porque o que ele está querendo causar é algo impondo a sua vontade. Quando você quer impor a vontade, você não consegue negociações. Prova disso é com a China, o que houve nas tarifas. Enquanto os Estados Unidos não reduziu as tarifas, não houve negociação, tanto é que caiu para 30% e a China ficou com 10% para com os Estados Unidos. E a gente está vendo agora uma militarização generalizada e começando pelos Estados Unidos também no espaço. E você acha que os Estados Unidos está certo em fazer esse no caso aerodome, não, porque é do Israel, no caso o domo de ouro? Você acha isso correto? Você aprova isso? Você não aprova? Pessoal, deixa aqui para mim nos comentários de maneira educada, hein, pessoal? Vamos respeitar todo mundo aqui, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço.